Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Neste vídeo vamos trazer alguns elementos, alguns comentários a respeito do tema a fé religiosa, condição da fé inabalável. Allan Kardec traz o tema, como eu já comentei no outro vídeo, porque na época em que ele lançou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e agora o Evangelho segundo o Espiritismo, mais os artigos da Revista Espírita, desde 1858 até essa data, já muitos volumes tinham sido publicados com os temas da doutrina espírita. E havia muito combate, muita crítica, muita oposição. E o que se coloca em debate nestas situações são artigos da fé religiosa. Então ele traz o tema, a fé transporta montanhas, o tema sobre a fé religiosa. E confrontando com a fé religiosa, qual é a condição para uma fé que seja inabalável? Então, eu quero trazer aqui, antes de examinarmos alguns elementos do texto de Kardec, deste livro, Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. No capítulo 6, há um tema denominado fé. Numa certa altura do texto, ele diz assim: a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Ele relata depois uma série de situações na natureza e que seria correspondente a esta força, como ele diz ali, esta energia que mobiliza a vida. Só para dar um exemplo, numa certa altura ele fala assim: a simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Interessante. Então ele examina nesse texto, sob estes aspectos, a questão da fé. E aqui a fé, no ponto de vista desse aspecto da vida mental, da vida emocional da criatura humana, que é a fé religiosa. Ele começa falando da seguinte maneira: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. A palavra dogma para o espírita já traz uma certa posição defensiva, é compreensível. Tem a doutrina espírita dogmas? Certamente. O professor Herculano Pires, no livro O Sentido da Vida, ele fala assim: dogma é todo o princípio fundamental de um sistema filosófico, científico ou religioso. Então, é
todo princípio fundamental. Então, dogma são os princípios fundamentais de uma religião. Por exemplo, a reencarnação é um dogma espírita. Mundos habitados é um dogma espírita. A comunicabilidade dos espíritos é um dogma espírita. Lei de causa e efeito é um dogma espírita. Ou seja, princípios fundamentais, onde a doutrina espírita se assenta. É baseado nestes princípios que se desenvolve toda a doutrina espírita. Por exemplo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É um dogma, é um princípio fundamental. Então, eu gostaria de ler novamente agora a mesma frase de Kardec. Ele fala assim: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, a fé cega produz o fanatismo. Então, ele alerta para estes empates que existem entre as religiões, por discordar esta daquela e tudo mais. Mas ele ressalta aqui a questão de fundamentar a fé em determinados dogmas religiosos, determinados princípios, com a possibilidade de verificação. Não é aceitar porque alguém disse, ou porque está escrito em algum lugar, não. Eu posso verificar isto? Isso. Então, aí está a doutrina espírita, que oferece uma série de situações, dogmas, que são princípios fundamentais, que podem ser examinados, constatados, verificados e assim por diante. Não é? Ele prossegue ainda, assentando no erro cedo ou tarde, desmorona. Se a pessoa acredita num determinado princípio religioso que é falso, a pessoa não verifica, ela aceita aquilo porque foi dito a ela, aceita simplesmente, tem fé naquilo ali, mas pode mais tarde a ciência provar que aquilo não é correto. Desmorona, não é? Isso. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. E conclui esta questão da fé cega e da fé raciocinada. Ele fala assim: preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Este é o ponto, razão. O que caracteriza na escala da evolução do ser, mineral, vegetal, animal, humano, anjos, na faixa de evolução humana, o que caracteriza é a razão. Desde o princípio, quando nós transitamos da faixa animal para a faixa humana, principia-se ali o desenvolvimento da razão. Então, há um processo de humanização com o tempo. O que a doutrina espírita vem nos oferecer? A possibilidade de examinar os fatos da vida espiritual,
fundamentados na razão. A razão é que caracteriza o grau de humanidade de uma criatura. A fé cega acaba por, então, negar este princípio que caracteriza a humanização da criatura. Olha que interessante, né? Muito bem. Não é a fé que compete procurá-los, procurar a pessoa. A fé não se prescreve, não se transfere de uma pessoa para outra. A fé, ela se adquire. Preciso ir à procura. Tem um determinado princípio espírita, digamos assim, mundos habitados, por exemplo. É um princípio, é um dogma espírita. Como é que eu posso ter fé neste princípio e assentar os meus raciocínios, minhas escolhas fundamentados neste princípio? Eu preciso estudar. Eu vou estudar, vou ver as opiniões, eu vou refletir e aí chegar à minha conclusão. Este é o processo da razão. Então, eu fundamento a minha crença, a minha fé na razão. E ele parte para frente que a pessoa precisa ir à busca da crença, do entendimento da fé. Ela não é transmitida, é preciso, então, adquirir. Este é um ponto, né? Cumprir-lhe ao encontro e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Mais para frente, ele prossegue dizendo sobre a questão da fé. Como é que nós podemos consolidar uma fé que não venha a desmoronar com o avanço da ciência? Ele fala assim: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Há um determinado princípio religioso que me é oferecido para crer como fé. Então eu vou analisar este princípio sob diversos ângulos. Eu preciso entender aquilo, preciso compreender como aquilo se dá. E uma vez que eu entenda aquilo, que eu compreenda aquilo, então agora eu aceito, isso é verdadeiro para mim. E eu passo a ter então segurança. Ele fala assim: a fé necessita de uma base, repetindo, base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Mais adiante, falando sobre a fé raciocinada, porque é baseado no raciocínio, na razão, ele fala assim: a fé raciocinada, não a fé cega, a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. E conclui numa frase muito conhecida e repetida no meio espírita: fé inabalável não é abalada por qualquer notícia. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Razão. Nós estamos na fase de progresso espiritual, de desenvolvimento da razão. Consolidar a nossa posição frente à vida, fundamentando nossas escolhas na razão.
A razão baseada no estudo, na reflexão, na inteligência das coisas, na compreensão. E conclui finalmente, tratando agora como é a fé religiosa, a condição da fé inabalável, nós já colocamos esta coisa, ele fala assim: a este resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Às vezes a pessoa se opõe aos dogmas espíritas, aos princípios espíritas, apenas por uma oposição sistemática. Não discute, não argumenta, né? Mas sempre que a pessoa for argumentar, for buscar, aí então o Espiritismo triunfa sobre a incredulidade. Muito interessante este processo. E vou repetir a frase de Emmanuel para que a gente não perca de vista sobre o que vem a ser a fé. Vou repetir isso aqui. É força que nasce com a própria alma. Então a fé não se adquire, não, eu transmito para outra pessoa. Ao contrário, ela se adquire. Não se pode transmitir de uma pessoa para outra, porque é uma força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria divina, na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, fé é a certeza instintiva na sabedoria de Deus, cuja sabedoria de Deus é a sabedoria da própria vida. Então, esta certeza é a fé, né? Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Então, ficam esses ligeiros apontamentos a respeito da fé religiosa, condição da fé inabalável. No capítulo 19, a fé transporta montanhas, que prosseguiremos no próximo vídeo com o tema Parábola da Figueira que Secou. Até lá então, que Jesus nos ampare e nos fortaleça a determinação de procurar desenvolver, adquirir a fé.